Perguntei, não sei pra quem, deixei as perguntas no ar. Respondi só pra escutar a mim, tentando acertar. Neste programa, nós vamos tratar as questões relativas ao ensino e ao aprendizado da norma ortográfica. A ortografia é um tema muito polêmico, muito controvertido. As pessoas geralmente se queixam da norma ortográfica e veem isso como um problema, um fardo a ser carregado. O que a gente vai tentar discutir aqui é: a norma ortográfica é uma convenção social e algo cobrado socialmente. Portanto, a escola precisa assumir o seu ensino. E para fazê-lo, ao invés de repetir as práticas tradicionais que tantos problemas já causaram, o que nos interessa é inicialmente compreender o que da ortografia pode ser compreendido, que é objeto de reflexão, e o que precisa ser memorizado. A norma ortográfica é uma convenção social. Nas línguas com escrita alfabética, durante muito tempo não houve ortografias. No caso do português, por exemplo, é só no século XX que se estabelece uma forma unificada de escrever as palavras. Às vezes as pessoas pensam que a ortografia é uma invenção casual, desnecessária, um acidente na história. O que a gente vê é que não. É preciso que essa norma exista para unificar a forma de escrever. Se cada pessoa fosse escrever tal como pronuncia as palavras, para o leitor o trabalho seria complexíssimo. Ele estaria se topando com palavras que não conseguiria identificar visualmente. As práticas de ensino da ortografia têm sido muito pautadas nas famosas práticas tradicionais, né? Onde há uma ênfase muito grande em exercícios de cópia, convidar o aluno a estudar listas de palavras para depois fazer um ditado. E, ao meu ver, isso funciona muito mais como uma avaliação do que ele sabe, né? Se ele sabe ou não escrever aquelas palavras da forma correta, do que o que ele sabe sobre ortografia. Ou seja, isso leva muito mais a um aprendizado mecânico, né, pautado numa memorização que não envolve uma compreensão, uma reflexão por parte do aluno. E isso tem sido assim, muito enfatizado nas nossas salas de aula. Pouca mudança tem acontecido de fato, né, com toda a ascensão assim, da perspectiva socioconstrutivista do processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que a questão da ortografia ainda não foi assim, tão contemplada com essas perspectivas teóricas. Aprender ortografia era um momento de sacrifício e, ao mesmo tempo, mecânico, porque naquela época a gente fazia ditado, mesmo sendo de uma leitura já efetivada antes, era um ditado em que era mecânico, a gente não fazia reflexão sobre o que lia, não fazia compreensão, não contextualizava a palavra em funcionamento naquela situação, e cada palavra que errávamos, nós copiávamos 15 vezes. Eu lembro que eu tinha maior dificuldade, a palavra char, que era com X ou CH, xícara, eu não lembrava muitas vezes que era X ou CH, e o meu maior trauma foi o porquê. Eu estava numa 4ª série e eu não conseguia compreender essa colocação do R. Eu confundia muito o porquê, o R após a vogal, com o R intercalado entre a vogal e a consoante. E todas as vezes eu escrevia proquê. Só que a professora ia lá e cortava. Ela nunca me chamava a atenção para dizer assim, explicar, refletir sobre o erro. Ela sempre dizia o seguinte: está errado. Quando foi um certo dia, ela me fez escrever 80 vezes a palavra porquê. Nós não aprendíamos. Nós decorávamos. Era decoreba. Eu considero aprender quando você sabe utilizar. Quando a palavra é funcional. Quando você sabe como empregá-la. Nós decorávamos ortografia porque nós fazíamos cópias e ditados bastante,
como já falei, sem nenhuma reflexão. Eu lembro que na minha terceira série, na escola, nós éramos obrigados a decorar, né, a ortografia em si, né, preposições, principalmente advérbios, as conjugações verbais, as terminações que eu nunca mais esqueci, né, as 3 terminações, a R, aquela coisa toda. Tradicionalmente, o ensino de ortografia ele tem sido pautado na repetição e na memorização de regras, como antes de PIB se usa M, né, sem nenhuma reflexão. Buscando se distanciar dessas práticas mais tradicionais, muitos professores passaram a interpretar que não era mais necessário ensinar ortografia na escola. Então, essas posturas de ausência de ensino sistemático de ortografia, elas se baseiam na ideia de que os alunos aprenderiam a escrever corretamente com o tempo, apenas através do contato com os textos escritos. Tinha sempre essa questão da dúvida de se ensinar ou não ortografia. Como eu coloquei na sala de aula, sempre tive essa dúvida. Aí chegou até ter ano que eu não ensinava ortografia já. Porque, poxa, ficar ensinando essas regras, essas coisas assim, era uma coisa tão distante, parecia que não tinha muito um porquê daquilo. Então, eu sempre tive muito essa dúvida. Depois, eu fui assim, achando que tinha que ensinar. Sabemos que é necessário haver um ensino sistemático das regras ortográficas na sala de aula, para que os alunos se apropriem da norma. Por que responder o que vai aqui dentro do coração, em palavras não sai. A gente vê então que se trata de um conhecimento de tipo normativo, prescritivo, algo que foi socialmente estabelecido e que a escola precisa, portanto, ensinar. Não vamos esperar que os alunos descubram por si a ortografia. Não se espera que as pessoas sozinhas descubram o significado de cada placa de trânsito. Portanto, nesse caso, por se tratar de um conhecimento de tipo convencionalizado, a gente acredita que é necessário ter um ensino sistemático. Os adultos, inclusive os educadores, muitas vezes pensam que a ortografia é uma questão de memória. Para superar esse estado de coisas e fazer um ensino que de fato ajude o aprendiz, a gente acredita que é preciso compreender como está organizada a norma ortográfica de nossa língua. Por um lado, existem muitas regras. A escola apenas ensina coisas como R, RR, M ou N antes de PIB, mas a língua portuguesa tem muitas regras. Muitos casos regulares, onde o sujeito vai poder, compreendendo como funciona, derivar um princípio e aplicar aquilo a todas as palavras que ele venha a escrever com aquela dificuldade ortográfica. Essas regras, elas envolvem raciocínios diferentes. Então, em alguns momentos o professor vai ter que planejar as atividades, observando que o aluno, para escrever saci com I e parede com E, ele vai ter que observar a tonicidade, se o som final I é forte ou fraco. Em outros casos, o aluno vai ter que observar a posição das letras que vem antes ou depois daquela que causa dúvida. Por que carroça se escreve com RR e genro se escreve com R só? Por outro lado, nós temos aquelas regras que envolvem a compreensão do funcionamento da categoria gramatical e que a gente chama de morfológicos gramaticais. É o caso, por exemplo, de saber-se que beleza se escreve com Z porque é um substantivo derivado de adjetivo. Ou saber que portuguesa se escreve com S e todos os outros adjetivos pátrios porque essa categoria gramatical se escreve só com a letra S. Ao lado disso, é claro, existem as irregularidades. Os casos de dúvida entre S ou SS ou cedilha, que são muitos, mas a gente vai ter a vida inteira para aprendê-los e, no caso de dúvida, consultar o dicionário. Os dicionários estão aí para isso. Na nossa concepção, a escola precisa priorizar um ensino que, nas séries iniciais, dê conta de ajudar o aluno a compreender e internalizar todas as regras. E, no caso das palavras irregulares, usar o dicionário e ajudar esse aluno a internalizar de fato aquelas que são importantes, as que ele vai usar no dia a dia, nos textos que produz na escola e fora dela. A gente acredita que é muito importante para o professor saber distinguir entre o que é regular e o que é irregular na ortografia do português. As coisas regulares são aquelas que podem ser compreendidas e as irregulares terão que ser memorizadas. Para isso, a gente propõe que haja tratamentos didáticos distintos. A forma como eu vou ensinar questões regulares vai remeter muito mais à reflexão, enquanto as demais vão envolver o uso do dicionário e outras estratégias. O levantamento das dificuldades ortográficas dos alunos é extremamente importante,
porque permite que o professor tanto constate quais são as maiores fontes de dificuldade de seus alunos e organize um ensino voltado à superação dessas dificuldades. Então, essa é a importância do diagnóstico em ortografia. Com certeza, Alex, porque sabendo o que é que os nossos alunos, né, o que é que os alunos já sabem, ou o que eles ainda não se apropriaram, o que eles ainda precisam construir sobre a norma ortográfica, realmente é um bom ponto de partida para a sequenciação do ensino. Eu peguei carona numa atividade de um professor de história e ele exibia um vídeo. O vídeo era sobre o Nilo, o Rio dos Deuses. Então, como eu percebi que o professor ia trabalhar esse filme, pelo filme, enfim, eu tentei fazer um trabalho, né, de produção textual, pedi para que os alunos livremente escrevessem sobre o filme, não é o famoso relatório, mas que eles dessem a impressão sobre a atitude, o que estava sendo exibido, a importância do Nilo para o Egito, enfim, tudo que estava voltado para aquela problemática. Então, eu chamei cada aluno, e sem que ele percebesse que eu estava fazendo anotações de uma folha à parte, eu anotei palavras que eu percebia que eles sentiam dificuldades, né? Eu anotei todas essas e eles ficaram curiosíssimos, querendo saber do que se tratava, de surpresa. Eu peguei alguns dicionários na biblioteca e distribuí. Com aquelas palavras que os alunos escreveram nos textos, eu apliquei um exercício de ortografia com aquelas palavras. Então eles foram palavras do tipo, de repente junto, por isso, usava com Z, impossível com C. Aquelas questões assim de normas ortográficas regulares e irregulares que a gente percebe numa quinta série. Eu trabalhei essa atividade com turmas de quintas e sextas séries. E depois muitos não sabiam sequer procurar uma palavra no dicionário. Inclusive, muitas vezes nesse diagnóstico a gente tem condições de até perceber, né, o que é que o aluno está concebendo a respeito daquela questão ortográfica em particular, né, aquela dificuldade que ele ainda não superou. Como é que ele está concebendo aquilo ali? Ou seja, que conhecimento informal, intuitivo ele já tem sobre aquilo ali, que muitas vezes é insuficiente, né, inadequado, mas que serve como ponto de partida para que o professor vá aproximando da norma ortográfica convencional. Eu acho que realmente é muito importante esse diagnóstico inicial, não como uma forma de avaliar, mas como de prever assim, por onde começar o ensino. Outro aspecto a ser destacado é que os livros didáticos eles não podem dar conta do ensino das dificuldades ortográficas dos nossos alunos concretos, e nem poderia dar. É por isso que os professores precisam diagnosticar quais são as maiores fontes de dificuldade dos seus alunos para poder organizar o seu ensino. No caso das regularidades, os alunos podem compreender a regra que está subjacente à escrita de determinadas palavras. Então, compreendendo a regra, o princípio gerativo que orienta a escrita de certas palavras, os alunos poderão gerar a escrita correta de palavras, inclusive nunca vistas antes. Então, o ensino das regularidades deve se pautar exatamente na compreensão das regras ortográficas. Como proposta de atividade, nós partimos do relato de uma história, onde fizemos uso da fábula A Raposa e a Cegonha, e o que estava nos interessando ali era justamente a moral, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, após o relato dessa história, nós estaríamos trabalhando essa questão do dia a dia com o aluno. E após isso aí nós iríamos às dificuldades ortográficas, que é justamente trabalharmos a questão do R e do RR. A raposa percebeu, né, a situação e não pediu desculpas. E então a cegonha disse o seguinte: não pedirei desculpas pelo jantar, disse a cegonha. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu gostaria que Raquel pudesse dizer como você copiou, Raquel, a palavra ferro. Raquel copiou a palavra ferro com 2 R's.